em mais um vídeo do Fadiza Play, hoje no último dia da 16ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado, organizado pela Faculdade Santo Agostinho. E mais que de modo especial, nós recebemos o nosso deputado federal pela região de Montes Claros, pelo norte de Minas, Dr. Marcelo Freitas, que atualmente exerce lá no Parlamento o cargo, a função de relator da nossa tão comentada reforma da Previdência, a PEC da reforma da Previdência. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, Antônio. As faculdades Santo Agostinho têm muita honra em recebê-lo aqui conosco e submetê-lo a algumas perguntas, algumas discussões aqui conosco no Fadiza Play. Então sinta-se em casa, a casa do Senhor, como bem sabe aqui em Montes Claros, faz parte do nosso meio, sinta-se totalmente à vontade. Eu sou quem agradeço e à disposição para o debate aberto e franco na busca da construção de um Brasil melhor. Muito obrigado. Então vamos começar com a primeira pergunta. Doutor Marcelo, nós estamos vivendo as discussões mais intensas da reforma da Previdência e aí emana em toda a sociedade uma dúvida quanto ao benefício de prestação continuada, o LOAS. Como que essa reforma ela vem alterar, ela vem a gerar prejuízo para aqueles que se submetem e precisam desse benefício do LOAS, que são especificamente os deficientes e aqueles idosos com idade mínima de 65 anos? A nosso sentir, a proposta apresentada em nada afeta, especialmente a questão das pessoas com deficiência. Por que não afeta? Porque nada vai ser alterado com relação às pessoas com deficiência. No que se refere àquelas pessoas que possuem idade entre 60 e 65 anos, o que a proposta propõe? A proposta propõe uma antecipação do BPC, do benefício da prestação continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, para que essa pessoa pudesse receber inicialmente R$ 400. Mas em discussão pessoalmente que eu tive com o ministro, a proposta foi de se facultar a partir dos 60 anos, desde que cumpridos os requisitos legais, o recebimento de meio salário mínimo a partir dos 60 anos, ou seja, anteciparíamos de 65 para 60 anos, e a partir dos 65 anos até 70, essa pessoa devolveria aquilo que ela recebeu dos 60 aos 65 anos, sem nenhum juros, sem nenhuma correção monetária. O discurso retórico que se gerou em torno do benefício da prestação continuada foi um pouco equivocado e, a nosso sentir, poderia sim beneficiar milhões de brasileiros que possuem entre 60 e 65 anos de idade, permitindo que essas pessoas tivessem um benefício de até meio salário mínimo mensal. Compreendi. Muito obrigado por essas considerações iniciais e já passo emendando essa pergunta à nossa próxima. Doutor, essa reforma da Previdência, ela impacta os vários setores da sociedade que se submetem a esse regime. Nesse aspecto, Montes Claros, nossa região norte de Minas, é por natureza uma região de produtores rurais, de pecuária, de cultivo, e é nesse aspecto que eu gostaria de perguntar ao senhor, quais são os impactos que essa reforma ela vem interferir na vida do produtor rural, na vida do homem do campo? Eu acho que o primeiro ponto que é preciso esclarecer à população, que a reforma da Previdência não é uma reforma que atinge aspectos eminentemente regionais. Nós temos que discutir que nós estamos fazendo uma reforma para mudar a realidade de um país. Eu estive em várias partes do mundo recentemente, na China, na Coreia do Sul, nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, e pude observar como esses países têm dado um tratamento à sua economia. Recebi há 2 semanas os 13 maiores investidores do Brasil, todos querendo que o nosso país encontre estabilidade econômica. Então, o que é preciso fazer sobre o aspecto macro? É preciso que encontremos um sistema em que o nosso gasto seja compatível com a nossa arrecadação. Por esse motivo, há necessidade de várias reformas. Dentre essas reformas, a reforma da Previdência. Então precisamos equilibrar as contas públicas para que o mundo inteiro tenha interesse em investir no Brasil, gerando aquilo que nos falta hoje, emprego e renda essencialmente. No que se refere aos trabalhadores rurais, obviamente a comissão especial fará alterações. Mas o que nós temos observado? Hoje, o benefício é pago àquelas pessoas, se homem, 60 anos de idade, 55 se mulher. Qual que é o grande problema da questão dos trabalhadores rurais? É que nós temos, dentro do sistema previdenciário, a situação dos trabalhadores rurais
muitos dos quais não contribuem com a Previdência Social. Isso gera um rombo anual de 116 bilhões de reais. O que a proposta objetiva fazer? Criar um sistema contributivo para trabalhadores rurais. Mas nós observamos que na nossa região norte de Minas e no Nordeste não há essa natureza, esse interesse das pessoas em contribuir com a Previdência Social. Então, por esse motivo, essa proposta, no que se refere nesse momento ao trabalhador rural, deve ser excluída na comissão especial para que se possa discutir em outro momento. Mas, a nosso sentir, nos parece uma verdade inquestionável. Nenhuma nação do mundo sobrevive sem que todas as pessoas contribuam. Nós excedemos nos gastos públicos. É preciso agora controlar os gastos, sanear aquilo que está de errado e fazer com que a nossa economia cresça gerando emprego e renda. 14% da população está desempregada. Mais de 28 milhões de brasileiros são considerados subutilizados. Pessoas que procuraram por 3 anos empregos e não encontraram. Só há uma maneira de fazer com que essas pessoas encontrem emprego: resgatando o crescimento econômico, e é isso que nós vamos buscar todos os dias. Muito obrigado por esse esclarecimento e por até ter ido além e nos proporcionado essa reflexão. Agora, fugindo um pouco desse tema verdadeiramente material da reforma da Previdência. Nós sabemos que o Parlamento Brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para que normalmente ocorra a aprovação desses projetos, aqueles que estão à frente sofrem um pouco para que eles tenham um movimento político ali. E nessa perspectiva, eu queria saber do senhor, quais são essas primeiras impressões e talvez essas dificuldades que o senhor vem enfrentando enquanto relator da reforma da Previdência para tentar aprovar essa PEC, para tentar conseguir que essa PEC ela entre em vigor como verdadeiramente uma lei. Para poder responder essa pergunta, e a gente sente que realmente algumas pessoas ainda não conseguem compreender a necessidade das reformas, eu vou citar a minha situação pessoal e de vários amigos. Eu me aposentaria no topo do salário do serviço público com 48 anos de idade. Vários dos meus amigos se aposentaram muito jovens, com 45, 46 anos. Minha mãe aposentou enquanto professora com 44 anos. Essa realidade em que há um controle de natalidade, agregada a um envelhecimento da população, ela faz com que o atual modelo de previdência seja absolutamente incompatível. Ele é insustentável nos moldes atuais. Então nós sofremos uma certa pressão de algumas pessoas que ainda não conseguiram compreender a realidade de nosso país e de aquelas forças em contrário que realmente querem manter o status atual de degradação do nosso país para que possa perpetuar no poder. Eu exerço carreira típica de Estado, a minha ideia é ser transitório na política e por esse motivo eu vou fazer exatamente aquilo que a minha consciência manda que eu faça. Se você pegar aquelas pessoas mais letradas do país, todas elas, sem exceção, vão defender uma reforma da Previdência. Podem não concordar com um ou outro aspecto dessa reforma apresentada, o que é legítimo em se tratando de um sistema democrático, mas todos vão entender pela necessidade de reformas. E já iniciamos, Antônio, para ficar claro, na quarta-feira dessa semana, a tramitação da reforma da tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Então já estamos fazendo o debate para que o país possa resgatar o seu crescimento econômico, não somente com a reforma da Previdência, mas também com a reforma tributária e a revisão do Pacto Federativo. Doutor, muito obrigado pelas considerações. Galera, espero que tenha sido de muita instrução esse vídeo. Esteve aqui conosco agora o delegado federal, professor, mestre, doutor, deputado federal pela nossa região e relator da reforma da Previdência, doutor Marcelo Freitas. Muito obrigado pelas considerações. Mais uma vez, fique à vontade na nossa casa. Essa casa, a Faculdade Santo Agostinho, também é do Senhor. Montes Claros é a terra do Senhor. Muito obrigado pelas considerações mais uma vez. E sinta-se livre para fazer alguma consideração para os nossos seguidores, nossos inscritos do canal. Eu que agradeço, Antônio, e acho importante que esse debate ele floresça no meio acadêmico, porque é do meio acadêmico que se vem à luz especialmente para aquelas pessoas menos instruídas. Então vamos ao debate aberto, ao debate franco, buscando esclarecer aquilo que realmente pode representar ou não o melhor para o nosso país. Eu estou fazendo a minha parte, vou para o debate aberto e estou aqui exatamente para somar com essa questão. Agradeço à Faculdade Santo Agostinho, agradeço a vocês e estamos sempre à disposição.